Você fica desanimado que prega a 10 mil pessoas e tem 50 pessoas na igreja? Seja bem-vindo. É assim o reino hoje. O reino de Cristo hoje não é um sucesso. Esta é a lição. Nunca foi e não será até o fim, pois somos um povo crucificado, perseguido, não recebido, reconhecido pelo mundo, e nunca receberemos louvor do mundo, graças a Deus. Nosso louvor chega lá no fim. O homem saiu para semear, jogou semente boa, foi em casa dormir. Isso eu represento nada não. Então ele foi dormir, né? Aí durante a noite, irmão Félix, o que aconteceu? Ele semeou e depois foi dormir, e durante a noite o que aconteceu naquela lembrada, né? O que aconteceu na roça dele? Veio o maligno e semeou joio. Veio o maligno e semeou joio. Logo apareceu o joio e os peões, né, falaram para o mestre: ó, tem joio aqui no meio, vamos arrancar o joio para não crescer, produzir fruto. E Jesus ensinou assim: deixa o joio. E até quando? Engraçado até o fim, né? Agora, engraçado, tem pastor que pega isso para dizer que a igreja não pode disciplinar os seus membros. Não diz Jesus, não arranca, porque se você arrancar o joio, pode arrancar o trigo também. Então, se a igreja tem membro que está desordeiro, está errado, está pecando e não se arrepende, é rebelde, a igreja não pode tirar não, porque, sabe, Jesus disse, não pode tirar o joio. Dentro da igreja vai ter joio, trigo, tudo junto, até o fim. É errado. Pois o reino de Deus não é a igreja. Se você fizer a igreja igual ao reino de Deus, então você vai virar católico. Essa doutrina é agostiniana. Então, o que vai acontecer no fim? Eles vão arrancar o joio no vinho. Depois vai colher o trigo e pôr no celeiro. Certo? Então, aí está a situação da igreja e do mundo hoje. O que é o reino de Deus explicado em Mateus 13 é tudo que se diz cristianismo. Está envolvido nisso, porque naqueles que dizem crentes em Jesus, tem os verdadeiros e tem os falsos, e não é para nós tirar o falso agora. Deixa. E aí ele falou que o campo é o mundo, bem lembrado, porque em cada parábola a explicação é a mesma. Então, se a palavra é a palavra, a semente é a palavra de Deus, o campo não é a igreja, é o mundo. O outro, já que estamos nas parábolas, Deus é como um grão de semente de mostarda. Não dá nem para ver. Hoje eu diria uma semente de fumo. Você não conhece também? Você conhece fumo? Aqueles a semente. É pequenininha a planta. Que planta daninha, né? Então, a mostarda começa pequenininha. Aí ela cresce. Não é essa mostarda de verdura que você come na casa. É uma árvore. Então, diz que aquela árvore cresceu, ficou grande, e tem os galhos espalhados assim. E o que aconteceu? Vem as aves e pousaram os galhos. Vem a ave Maria,
Veio o catolicismo que alojou o primeiro elo do cristianismo primitivo. Um dos primeiros elos foi o desenvolvimento de hierarquia. Nós não queremos ver isso aqui no Brasil, não. Não há. Olha, alguém falou para mim. Tem igreja com 50 membros, tem 7 diáconos, porque a igreja de Jerusalém tem. Esquisito, né? E não tem viúva nenhuma. O tempo não ajuda. Para ficar diácono, a igreja vai precisar de 7 diáconos. Não precisa. Não cuida das vias, não deixa para o governo fazer. A igreja não cuida de ninguém hoje em dia. Mas, primeiro você é diácono, depois, irmão, é diácono antes, né? Muito bem. Então ele passa o primeiro teste. Depois, vem o ó. Aí, se você for muito bonzinho, fiel, trabalhar, aprender a Bíblia, etc., e se é meio bom de Bíblia também ajuda, aí você pode ser escolhido, quem sabe, pastor. E tem irmãos jovens que começam a sonhar com aquele título. Puxa vida, eu como pastor Bíblia tão bem. Está até com 2 carros agora. Ainda eu quero ser pastor. Quantas igrejas nós organizamos no Brasil em que o pessoal já caiu fora, não está mais conosco porque não passa o teste depois de ser consagrado? Não pode. O que é isso? Mas erramos. Alguns casos. Irmão, eu vou aproveitar você que está presente, eu não posso lembrar também. No começo do trabalho, irmão Nery também, quem sabe pode lembrar, foi consagrado um irmão como pastor e seus filhos, já grandes, voltaram para casa dele, pintaram, bordaram, como é que chama aquele coisa? Isto. Aquele irmão sentiu que, de fato, ele não estava com qualidades de ser pastor, com qualificação. Era muito bom irmão, era fiel, era humilde, pregava bem, e era honesto, e foi na igreja e demitiu-se. E não sei o que aconteceu com esse irmão. É porque ele foi tirado verde. O fruto verde não é igual ao maduro. Então, alguns pensam que se eu for um bom pastor por alguns anos, quem sabe, vou fazer com maiúsculo, quem sabe que um dia Deus vai me chamar para uma posição maior de missionário. Vai nessa. Se alguém dizer, seja bem-vindo. Não queremos, mas eu vou lhe dizer, você vai enfrentar problemas que nunca sabia que existiam. O missionário não é nada mais do que o evangelista de Efésios 4. Deus pôs dons na igreja. O dom de apóstolo, e hoje eu dou graças a Deus que não tem nenhum homem na terra que meu apóstolo. Os apóstolos morreram e não há sucessão de apóstolos. A teoria papal desenvolveu-se nos primeiros séculos porque as igrejas começaram a reconhecer um irmão superior ao outro. A igreja grande, o seu pastor era considerado maior do que o pastor de uma igreja pequena. Chama-se sistema de bispos, e todo mundo era bispo naquele tempo, todo pastor era bispo. Bispo metropolitano, quer dizer, bispo da igreja da cidade.
Ele era pastor da primeira igreja batista. Ele era pastor da igreja maior. Então ele mandava irmãozinhos, pastorzinhos, para não dar problema para ele em casa. Irmão disse: Deus me chamou para ser um pastor. O pastor disse: amém, ótimo. Você vai lá fazer pregação em tal lugar. Faça o seu trabalho lá. É para tirar ele do caminho dele aqui. Ele não quer problema, porque vai ser um concorrente. Hoje eu estou mexendo, né? Hoje eu estou mexendo. Então desenvolveu um sistema de pastorzinho, pastorzão, né? Um maior que o outro. Daqui a pouco as igrejinhas dos bairros eram inferiores à igreja do centro. E o bispo do centro era o bispo e os outros pastores. Desenvolveu o sistema católico dessa forma. Então, irmãos, qualquer coisa que nós fazemos com ponto de pregação, e tem linguagem esquisita que eu não entendo. Tem irmãos que falam de ponto de pregação que vira congregação, mas não é igreja. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Isso é esquisito. Não tem Bíblia que fala isso. Onde é que você encontra com um grupo de crentes na Bíblia que um grupo era ponto de pregação e outro grupo era congregação, mas depois virou igreja porque tinha pastor? Não tem isso na Bíblia. Não tem. E nós que estamos num trabalho relativamente novo, temos que ter muito cuidado com o desenvolvimento de hierarquias para nós ainda. Concorda? Seja lá qual for a sua interpretação para arrebatamento, a verdade é que isso não aconteceu até hoje. A destruição de Jerusalém foi feia, mas não foi tão feia como a destruição de judeus na Alemanha, Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem desastres piores hoje do que lá. Então, Jesus disse que vai ter um tempo de tribulação pior do que nunca aconteceu, nunca houve e nunca haverá, igual aquela. E ela não aconteceu até hoje. Seja lá qual for a sua interpretação disso, conhece a minha ideia, né? Tem uma coisa por certa: as trombetas representam aquelas coisas feias que vão acontecer, como também as taças. Então, será que nós vamos ouvir aqui na terra? Ouvir a primeira trombeta. Aí tocou a trombeta. Não, João ouviu a trombeta. Foi João que ouviu. Eu não vou ouvir as 7 trombetas. Creio que vou ouvir a última. Eu vou ouvir ela sim, porque quando ela tocar, todo mundo vai ouvir. E todo mundo verá Jesus vindo em glória. Portanto, então, temos que discernir entre o que João viu e o que esta visão representa. É simbólica a letra, porém fala de verdade no futuro. Então eu vou dar uma dica. Já falei com irmãos muito melhores que a gente, irmãos que eu considero mais até, vamos dizer, superiores no seu campo, no seu trabalho, irmãos que eu não julgo a sua fidelidade, nem seu caráter, são pecados nessa parte, mas eles fazem uma coisa errada na sua interpretação. Eles dizem, por exemplo, você não acha a igreja no livro de Apocalipse entre o capítulo 4 capítulo 19, porque em capítulo 4 Deus falou: João, sobe. Ele subiu e viu no céu as coisas que vão acontecer, e dizem eles que isto representa, escute bem, a subida dele representa, eles dizem por então, a igreja. Eu detesto essa expressão, o arrebatamento da igreja
igreja. Essa linguagem não é para nós usarmos, né? Não é batista, não é bíblica. Todo crente será arrebatado, dentro ou fora da igreja. Então, essa ideia do arrebatamento representado por João em capítulo 4, de fato vem do escofieldismo. Nós chamamos, o irmão Félix dele, irmão Calvino, alguns, já tem o Bíblia deles publicado no Brasil, com as notas e pregações já para você pegar e pregar isso. Então, essa ideia vem de alguém que crê que a igreja começou no Pentecostes e vai terminar antes que Deus mexa com Israel novo. Este dispensacionalismo, olha que palavrão, né? Dispensação, eles acreditam que Deus cortou Israel e vai cortar a igreja, bem fininho, bem reto. Não é bem assim, porque acha a igreja dos evangelhos, antes do Pentecostes. Como acha a igreja também depois do tempo que eles acham que vai ser arrebatada. Eu vou ter ela arrebentada, vai ser difícil, né? Então, se você está totalmente confuso, volta para mim, volta agora e pensa um pouquinho. A ideia, João subiu para o céu, para ele ver, então, isto representa que a igreja vai subir no céu, e durante capítulo 5 até capítulo 9, não tem igreja na terra, ela está no céu, não tem, no céu também não está no ar. E ela pendura lá no meio 7 anos, outros irmãos dizem 3 anos e meio, problema entre eles, não comigo, e fica aí no meio, e depois, quando toda essa bagunça terminar aqui, aí volta em glória, e já fez o casamento da igreja com Jesus, já recebeu os galardões, e não tem igreja dentro de capítulo 4 até 19. Engraçado, em capítulo 16 diz: eis que eu venho como ladrão. Por que não veio o capítulo 4? E por que dizem 3 ou 4 lugares que João foi levado de novo? E outra vez estava na terra falando, depois estava no céu falando. Olha, porque João foi subir e descer, subir e descer. Será que não vamos subir e descer, subir e descer, subir e descer? Então a subida de João em capítulo 4 não representa o arrebatamento da igreja. Havendo tirado essa tese baseada em suposição, o resto é mais fácil de entender. Combina com as outras passagens. Então, como diz aqui, não fantasiar ou espiritualizar o sentido da passagem. Eu encontro com irmãos que falam, lendo em Jeremias, ou lendo em Oséias, ou lendo em outras passagens, quando fala Sião, é a igreja. Não, é Sião. Onde é que fica Sião? É Santa Marta? Onde fica Sião? Irmão Natalino, na cidade de Jerusalém, é um monte. Tem Monte das Oliveiras, tem Monte chama Sião. E o que estava lá no Monte Sião? Tem. Interessante. Quando a Bíblia no Velho Testamento faz promessas, Deus faz promessas para Israel, para Jerusalém, para esta nação, promessas que não foram cumpridas até hoje, literalmente, ou, escute bem, ou Deus, com reverência, é mentiroso, isso não é verdade, ou a palavra de Deus vai ser cumprida ainda. E esta é a minha posição. E Deus é fiel, e porque Ele está demorando, não é da minha conta. Meu pai morreu dizendo que ele achava que ele ia ver a volta de Jesus na terra. Ele fala isso fielmente. Ele disse: filho, eu tenho tanta vontade
lugar. Quem sabe que eu estarei aqui? Como o velho irmão, como é que chama lá em Santa Cruz do Pardo, o Ferreiro? Não, o Ferreiro. Brown, o senhor Brown, era presbiteriano, era um homem conhecidíssimo na cidade como crente. Eu não conhecia, eu conversei com muitas vezes na oficina dele. O irmão Brown me falava assim: irmão, eu tenho plena certeza que Deus não vai me deixar morrer até a volta do meu Senhor Jesus Cristo. E irmãos falavam amém, e o Bruno está lá na cova. Jesus não voltou ainda. Não estou fazendo por caso, meu pai foi assim também. E irmãos hoje também falam cada besteira. E eu vou dizer, se Cristo voltar hoje, eu vou com ele. E se eu morrer e ele voltar só no ano 3000, porque a Bíblia diz que vem em 2000. Se ele voltar em 3000, eu não vou beber não. Porque eu venho com ele primeiro. Pois os mortos serão ressuscitados antes do que os vivos serem arrebatados, transformados. Eu não vou perder. Então, por que fica com tanta ansiedade? Porque meu pastor, meu irmão, não procura assustar descrente com esse negócio do arrebatamento. É errado isso. Pode ser hoje, você tem que arrepender agora, crer em Jesus agora, porque quem sabe que você não. Jesus vem hoje à noite, às 3 de madrugada, quem sabe? Ué. E com isso você acha que vai converter uma alma? Isso é salvação pelo susto. Salvação pelo susto, isso não funciona. Mas não vai. Você vai ter o mesmo assustado, e ele vai ficar desanimado quando passa ano, passa 10 anos, passa 50 anos, e Jesus não voltou, dizendo, puxa vida, eu vi uma mentira, e morre desanimado, se é que foi convertido. Depois eu volto para o inferno. Eu fazia isso, sabe como é que eu prego? Pode ser que Cristo venha hoje. E daí? É mais provável que você morra primeiro. E ela vai dizer uma coisa: você não escapa disso, não. Pode ser como meu pai, que você morre antes, mas você morre. Se isto assusta, se arrepende. Então vamos ter muito cuidado em não espiritualizar as passagens. Isto quer dizer, pegar uma palavra, uma promessa perfeita do Velho Testamento e falar que a igreja hoje, através dela, é que estamos cumprindo espiritualmente aquela passagem. Não é isso. Não é por aí, não. De fato, a igreja tem bênçãos prometidas no Velho Testamento. De fato, tem passagens que tratam de Israel que aplicam-se a nós hoje. Estão comigo? Ninguém está dormindo, não, né? Porém, o cumprimento literal daquela passagem nunca foi cumprido. Abre sua Bíblia para Oséias 3. Se alguém que tem voz boa, leia para nós. Oséias. E Joel, para você que está atrasado na cultura dele. Oséias capítulo 3, versículo 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua e sem éfode ou terra firme. Depois
depois de ficar sem rei por um tempo, sem príncipe inteiro, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade. E aqui diz quando que vai acontecer isso. Está escrito: no fim dos dias. Uma pergunta simples: Israel já se arrependeu e voltou para Deus? Vai se arrepender? Como é que Israel é tão ruim? O povo condenado que matou Jesus? Como é que vai? Como é que Oséias, no primeiro e segundo capítulo, também